Tem gente com sono, não? Palestra depois do almoço, não é? É complicado. Então, boa tarde para quem vai ouvir e boa noite para quem vai dormir, não é? Porque os médicos dizem que palestra pós-pandrial, não é isso? Pode dar um sono danado nas pessoas. Espero que a minha voz não seja de travesseiro, tá? Bom, nós vamos falar hoje sobre um assunto que tem a ver com o espírito, porque o espírito, ele alterna suas atividades, suas funções, seu sexo, sua profissão, a cada reencarnação, né? Ele pode passar várias encarnações reencarnando como uma pessoa abastada, do ponto de vista material, mas também ele pode passar várias encarnações em situação de penúria, a depender de como foi que ele utilizou os recursos materiais que Deus lhe deu, já que nós temos como missão na Terra fazer com que a Terra ela também progrida materialmente. Então, é um dever do espírito, não é? Lutar para que as coisas melhorem. Não ficar no marasmo da acomodação, de que acha que se está sofrendo é porque Deus quer e consente. Na verdade, Deus não quer sofrimento para ninguém. Ele quer que nós sejamos construtores e senhores da nossa vida, né? E possamos prover os recursos que forem necessários, mediante a nossa inteligência, o nosso trabalho, para que tudo progrida, para que tudo seja bom, já que a lei de progresso é a lei de Deus. Para a gente começar essa reflexão sobre a riqueza e seu uso providencial, e também por que existe a miséria na Terra e tudo mais, eu lembrei do Código Penal da Vida Futura, em que Allan Kardec, lá no livro Céu e Inferno, ele coloca 34 itens, 33 mais ou menos, sobre o que acontece com o espírito após uma existência física. E no terceiro código, Kardec diz o seguinte, que não há uma falta sequer que a pessoa cometa que não traga consequências, funestas e graves. Mas também não há uma qualidade sequer que não traga para a pessoa um bem, alguma razão para ela ser feliz, porque Deus, ele usa da justiça distributiva, a cada um segundo as suas obras, como bem nos lembrou nosso Senhor Jesus. E uma dessas faltas ou dessas virtudes pode ser exatamente no uso da riqueza. Há pessoas que se dão muito bem como abastadas, usam bem esses recursos, fazem jus ao merecimento de ter esses recursos a mais, mas há também os que sofrem porque usam mal esses recursos, né? Então, na análise dos espíritos, a gente vai vendo o que eles quiseram dizer sobre isso. Aqui, lembrando que o capítulo é o capítulo 16, e é aquele que diz que não se pode servir a Deus e a Mamon. Deus aqui significando nosso Pai, soberanamente justo e soberanamente bom. E Mamon como uma representação do povo hebraico, não era um Deus propriamente, mas uma espécie assim, de expressão idiomática dos hebreus. Mamon representava tudo o que significa bens materiais. Então, aqui os espíritos dizem, para Kardec, que faz a sua assertiva, que a riqueza ela não pode ser interpretada como uma coisa ruim. Há pessoas que não somente invejam os ricos, mas também detestam as pessoas ricas, chamando-as, às vezes, de burguesas, disso ou daquilo, mas é uma má interpretação do que seja a riqueza. Ela não é um instrumento de perdição para a criatura humana, de jeito nenhum. Ao contrário, a riqueza ela é um instrumento de progresso e um estímulo à caridade também. Então, a razão da riqueza, ela não é meramente material, ela é moral e também tem tudo a ver com a nossa trajetória espiritual.
Quando Jesus disse para aquele moço rico que ele, querendo saber de Jesus, se ele poderia ganhar o reino dos céus, porque ele era um rapaz bom, e era realmente, ele era um rapaz rico, né, de uma família abastada, ele fazia caridade, ele ajudava pessoas pobres, ele fazia doações, e ele era muito, assim, apegado e respeitava os seus pais. Nós sabemos que um dos grandes mandamentos da lei de Moisés era honrar o pai e honrar a mãe. Então, esse rapaz, ele representava o protótipo do bom cidadão, do bom judeu. Ele tinha essas qualidades que a lei exigia da criatura, daquele que fosse judeu naquela época. Então, ele perguntou a Jesus, já que ele tinha tantas virtudes, né? Como é que ele poderia ganhar o reino dos céus? E Jesus disse para ele que ele deveria abandonar tudo que ele tinha e segui-lo. Ele interpretou errado isso aí. Porque, na verdade, não obstante ele fosse um bom moço, fizesse caridade, mas ele não era uma pessoa abnegada à caridade. Porque o verdadeiro caridoso, ele não é somente um doador de coisas. O verdadeiro caridoso, ele é alguém que renuncia, inclusive, a alguma situação em que ele esteja de uma forma bem confortável para ajudar pessoas que não estão na mesma situação que ele está. Então, na verdade, faltou para os cristãos que colocaram essa citação de Jesus nos evangelhos tirar o espírito da letra, porque, a grosso modo, dá a impressão que Jesus mandou que a gente se dispusesse de tudo, colocássemos tudo, fôssemos viver a moda franciscana, não é? Que é o exemplo de Francisco de Assis, que largou toda a riqueza, tudo que ele tinha de conforto e foi viver na pobreza, fez voto de pobreza. Não é bem isso que Jesus está falando. Ele quer dizer que a pessoa que tem recursos, em determinadas situações, ela também precisa da abnegação. Ou seja, a abnegação, ela representa tudo o que é contrário ao egoísmo, ao orgulho. Então, uma pessoa caridosa não pode ser egoísta, nem muito menos orgulhosa. Dá o que ela tem de mais, como se estivesse dando para qualquer coisa, não é? Eu só me lembro de uma campanha que a gente fez, quando houve aquela enchente muito grande, acho que foi em 2010, lá na Mata Sul, em Palmares, saiu destruindo barreiros, saiu destruindo... Lá em Palmares existe uma casa espírita chamada Violeta Gris, que ela foi totalmente submersa pela água do rio, não é? Em Barreiros, o Centro Espírita Chico Xavier, ele fica, aliás, Caminho da Luz, ele tem térreo e tem primeiro andar, a água chegou no primeiro andar. Então, a gente fez lá na Federação uma campanha de água, que é o que mais as pessoas precisam, água mineral, roupas, inclusive roupas íntimas, porque as pessoas só ficam com a roupa do corpo, perdem tudo, móveis e tudo mais. E eu me lembro que chegavam coisas lá que eram verdadeiros lixos, descarte de lixo. As pessoas mandavam escovas usadas, roupas rasgadas, faltando botão, faltando zíper, brinquedos quebrados, calcinhas usadas, cuecas mal amanhadas. Ou seja, como se doar fosse apenas isso, pegar o lixo da sua casa e mandar para uma pessoa, só porque ela está numa situação ruim, ela vai ter que aceitar toda e qualquer bugiganga. Então, existe essa coisa da pessoa achar que porque doou, ela fez caridade. Caridade é muito mais do que tudo isso. Então, sem dúvida que a riqueza, ela é uma prova muito arriscada para o espírito, já que ele pode escolher na próxima encarnação ser uma pessoa abastada. Então, é perigosa para ele porque ela cede, ela dá vazão a muitas tentações, né? E ela também é uma prova mais perigosa do que a miséria. Vejam bem, então o espírito que escolhe ser rico numa encarnação, ele está se arriscando muito, mais do que aquele que, por consequência da lei de causa e de efeito, por consequência de alguns arrastamentos
da encarnação anterior fez com que esse espírito obrigatoriamente tivesse que passar por situações muito precárias e muito difíceis na vida humana. Então, ela leva a riqueza, ela pode levar a arrastamentos muito sérios, tentações, porque ela é fascinante, porque ela exerce um poder, um fascínio muito grande sobre as pessoas. Daí que quando o espírito escolhe uma prova assim, ele vai dar, então, digamos assim, provas a si mesmo de que ele será forte, suficientemente equilibrado para não cair nas tentações que a riqueza promove. Aí, a gente também foi lá no Livro dos Espíritos, porque a gente está aqui no Evangelho, mas assim, temos que fazer esses links com as outras obras da codificação, que isso ajuda muito no nosso entendimento. Então, na Lei de Igualdade, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, a questão 808, ela diz que a desigualdade das riquezas, elas provêm da nossa diferença de aptidão. Então, por que não, nem todo mundo é rico? Porque nem todo mundo tem essa facilidade de lidar com recursos financeiros. Tem pessoas que dilapidam suas fortunas, às vezes herdam uma fortuna ou ganham na loteria esportiva e imediatamente ficam pobres. Nós temos aí vários exemplos de artistas famosos da nossa música nacional que ficaram milionários por conta do seu talento, da sua voz, das suas músicas, mas não souberam gerir os recursos e ficaram na miséria. Nós temos jogadores de futebol, como é o caso do Garrincha, por exemplo, que ficou muito rico, mas que não soube usar bem o dinheiro e deixou sua viúva na miséria. A Elsa teve que batalhar para ser a pessoa que ela é hoje e sustentar os filhos. Então, não é todo mundo que tem essa condição de talento para gerir recursos financeiros. Então, eles dizem que é justamente essa a causa das diferenças de riqueza, porque que existem pobres, porque que existem ricos, por conta das aptidões, mas também por conta da velhacaria, da desonestidade, do roubo. Então, as diferenças de riqueza na Terra têm a ver com as questões morais do espírito, e não somente porque falta recursos, porque falta trabalho, porque falta emprego, porque falta isso ou aquilo. Na verdade, todas essas diferenças que a gente vê aí têm a ver com a nossa incúria, ou com a nossa, digamos assim, sabedoria no uso do dinheiro. Em muitos casos, eu achei interessante isso, que lá na questão 809, os espíritos disseram para Allan Kardec que existem muitos casos em que uma pessoa, ela recebe uma fortuna, ou ela já nasce num berço de ouro, vamos dizer assim, ela já nasce rica, ou ela adquire uma fortuna em vida, para poder reparar injustiças. Olha que interessante. Então, riqueza não é para luxo, riqueza não é para folguedos, para ostentação. Riqueza também pode ser para diminuir diferenças sociais, principalmente quando elas estão ligadas a algum tipo de injustiça. E se essa pessoa que pediu para ser rica, ela realmente consegue vencer essa prova, porque a riqueza é uma prova, como nós vimos, mais arriscada do que a da miséria, ela não somente estará reparando suas faltas, se foi ela que provocou a injustiça, como também ela estará ajudando outros, aquele a quem ela está, digamos assim, fazendo a justiça. Então, a riqueza não pode ser vista somente como algo que vai fazer com que a criatura viva no luxo e na ostentação. Senão, Deus não teria permitido riqueza na Terra. E daí, os espíritos também vão falando sobre, dizendo que a riqueza, ela nunca, digamos assim, nunca vai poder haver essa igualdade, ou seja, todo mundo do planeta vai ser rico, ou todo mundo do planeta vai ser pobre, porque não existe a igualdade absoluta, assim, nem que seja num planeta mais evoluído do que a Terra, ou num planeta celeste.
porque existem as nossas diferenças. Cada um de nós tem os talentos, tem as habilidades, tem a inteligência, a sabedoria, diferente do outro, em maior ou menor nível. Então, essa coisa da igualdade, lutar pela igualdade, é muito complicado, porque não é somente uma questão material. A igualdade, ela tem tudo a ver também com direitos. Quando a gente fala de direitos, aí sim, nós vamos falar de igualdade de direitos. O homem tem os mesmos direitos que a mulher, como a mulher tem o mesmo direito que os homens. Estamos falando de direitos legais, de justiça, de jurisprudência. Não estamos falando de caracteres, já que cada um de nós é diferente do outro. Então, nós seremos semelhantes, mas nunca iguais nessa condição. Por isso que os espíritos dizem que não é possível a igualdade absoluta da riqueza, porque isso se opõe à diversidade de características. Cada um de nós é diferente do outro. Essas características, elas passam pelos nossos valores morais e também pelos nossos valores intelectuais. A riqueza, ela também pode excitar, já vimos aí, não é? Já falamos mais ou menos sobre isso, que a riqueza, ela pode excitar na pessoa o egoísmo, além também do orgulho e da vida sensual. Então, nós temos que observar que esses quadros, não somente de egoísmo, de orgulho, de vida sensual, nós temos aí acompanhado durante a nossa existência vários casos que nos chegam através da mídia, que nos chegam através da vida pessoal nossa, no campo do trabalho, da profissão, em todos os lugares onde a gente vai. Mas, na verdade, a riqueza, ela é o laço, segundo eles, mais poderoso que prende-nos à terra. Agora, isso não é porque seja algo que é necessário ou fundamental para nós, mas é porque nós estamos aqui na terra e temos a missão de fazer com que ela progrida. Então, ela prende-nos à terra e, muitas vezes, pode ser que a riqueza, ela nos desvie do pensamento. Então, a gente vem para a encarnação com o propósito de usar bem os nossos recursos materiais, mas, em função das diversas circunstâncias que a vida oferece, podemos nos desviar desse nosso intento, desse nosso compromisso. Esse fascínio que a riqueza traz, às vezes, também, faz com que uma pessoa esqueça das suas origens. Por exemplo, ela foi uma pessoa muito pobre, ela veio de uma situação muito precária, venceu, lutou bastante, estudou, formou-se, não é? Colocou sua inteligência para funcionar e ela conseguiu ficar rica. Há muitos casos dessas pessoas que realmente elas se lembram de quando foram pobres, de quando elas passaram muita fome, foram necessitadas, mas tem aquelas que fazem questão de se esquecer de que um dia elas também foram pobres. Então, a pessoa pode também, por orgulho, esquecer das suas origens na pobreza. A riqueza também, ela pode ser um motivo de redenção nas mãos de quem bem sabe usar os recursos financeiros, como nos casos, por exemplo, de alguns venenos que são usados para salvar a vida de alguém. Como nós sabemos que a própria picada da serpente, aquele veneno que ela inalou na pessoa, pode ser usado também para reverter como antídoto o processo de doença daquela pessoa. Então, a riqueza, ela pode ser vista também nesse aspecto. Ela pode ser algo que, para nós, representa um perigo, um veneno, mas que é um veneno que pode ajudar, que pode salvar muitas pessoas. Como a gente sabe, por exemplo, que existem hospitais que são mantidos pela beneficência, pela benemerência de muitas pessoas que mantêm aquela instituição de pé para que ela possa atender muitas pessoas doentes. Jesus, né, isso aqui a gente já falou sobre o moço rico, que ele realmente não entendeu o que Jesus quis dizer,
Mas o que Jesus propôs para aquele menino, e quem quiser saber o desdobramento da história daquele rapaz, do moço rico, é só ler um livro chamado Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, que é o Espírito, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quando, naquele momento que ele conversa com Jesus, ele estava conversando com Jesus, mas a cabeça dele estava longe, que, na verdade, ele era um atleta dos Jogos Romanos, mesmo lá em Jerusalém. Ele participava de corridas de bigas, de trigas, de quadrigas, não é? Quanto mais cavalos, mais perigoso ficava esse esporte. É como a gente vê hoje os rachas que os nossos irmãos fazem pelas ruas, as corridas de rally, onde muitas pessoas se acidentam, porque quanto mais veloz é o automóvel, quanto mais cavalos de potência tem esse motor, mais torna esse piloto poderoso, fascinante e querido por aqueles que apreciam essa modalidade de esportes. Então, esse moço rico, ele era os Velozes e Furiosos da época de Jesus, né? E ele corria naquelas corridas. E Jesus, naquele dia, talvez numa última tentativa de tirá-lo desse perigo, porque ele era um suicida inconsciente, já que ele vivia a vida dele perigosamente, ele praticava um esporte radical, né, daquela época. Jesus disse para ele que ele devia abandonar tudo isso, inclusive as corridas de bigas. Mas ele entendeu que Jesus queria fazer com que ele fizesse um voto de pobreza. Daí ele agradece, mas vai embora, né? Diz que naquele momento ele não podia, porque tinha que fazer isso, fazer aquilo. Só que a Amélia Rodrigues faz o relato de quando ele estava, né, na corrida, ele sofre um acidente muito grave, os cavalos tropeçam-se entre eles, há um grave acidente, a biga vira e os cavalos o machucam tanto, ele fica tão machucado que ele acaba morrendo, desencarnando daquele acidente. E no momento do seu desenlace físico, né, no momento do transpasse da vida física para a vida espiritual, ele relembra das palavras de Jesus, que Jesus tinha falado com ele, e foi aí que ele foi entender o que realmente Jesus queria dizer para ele. Bom, as palavras de Jesus, se elas fossem levadas mesmo ao pé da letra, poderia sugerir que a riqueza é prejudicial à felicidade de qualquer pessoa. E ela também é a causa de todos os males da terra, e a gente sabe que não é. Além disso, Jesus, as suas palavras mal interpretadas, poderia gerar uma ojeriza ao trabalho. Porque a pessoa ser rica não significa dizer que ela vai viver sem trabalhar. Ela precisa continuar trabalhando para que a sua riqueza continue se multiplicando. Se ela parar de trabalhar, a riqueza vai minguar. Então, na verdade, era como se Jesus estivesse dizendo para ele que ser rico era uma coisa ruim e era melhor ele largar tudo e ser pobre. Na verdade, assim, nós estaríamos dizendo que Jesus estaria sugerindo a ociosidade, a falta de trabalho, e também poderia, se isso acontecesse, se realmente a gente tivesse levado essas coisas ao pé da letra, nós estaríamos hoje como homens selvagens, porque sem trabalho, o que é que nós seríamos? Pessoas que viveriam apenas para a sua subsistência, pescando, caçando. Aí, se a caça fosse boa, tudo bem. Se não tivesse bicho suficiente, a gente ia passar fome. Se a lavoura não fosse boa, a gente ia passar fome. Se a gente fosse viver somente dessa vida aí de selvageria, a lei de progresso não seria uma lei da terra. Ela seria de outro lugar, mas daqui não. Então, o importante é lembrar que a riqueza ela não é responsável pelos males da terra, mas sim o homem que mau uso faz dela, esse sim é o culpado de que se essa riqueza não der certo, se isso der maus resultados. Aí eu me lembrei de uma historinha que o Richard Simonetti conta num livro chamado Rindo e Refletindo com a História, em que ele fala sobre Tito Flávio Vespasiano, que foi um imperador que fundou a dinastia Flaviana. Por quê? Porque antes dele era Nero, o presidente. Nero, o imperador, né? E Nero, todo mundo sabe, Nero, com aquele incêndio que houve em Roma,
ele, a partir daí, estabeleceu a maior e mais sangrenta perseguição aos judeus. A gente só viu isso depois disso, só no século XX. 19 séculos depois, quando Hitler inicia a maior e mais sangrenta perseguição aos judeus. Parece até que esse povo reencarnou naquela época, né? Saiu do século I e encarnou no século XX. Então, a gente vê aí que existe realmente essa questão da reencarnação para explicar por que de guerras, por que de perseguições, por que de ódio, por que de revolta, de intolerância. Na verdade, são espíritos que continuam se perseguindo, muito embora já se tenha passado muito tempo na frente. Mas o Tito Vespasiano foi um excelente imperador. Inclusive, eu me lembrei de Juan Guaidó, quando eu estava lendo sobre ele, porque ele foi um imperador proclamado, ele não se autoproclamou, mas ele foi proclamado pelo próprio exército dele e pelo Senado de Roma, porque Nero tinha feito a pior das administrações que a gente possa imaginar em Roma. Ele tinha levado Roma ao caos financeiro, ao caos social. Então, o Vespasiano era a solução, e foi, para esse estado de coisas que o Nero tinha feito com Roma. E também, Roma, assim com ele e com Nero, encerra as dinastias dos Júlios Césares da vida, né? E daí, o Vespasiano faz um ótimo governo. Mas o Vespasiano, mesmo sendo excelente administrador, ele tinha uma fraqueza. E a fraqueza dele era dinheiro. Para ele, dinheiro era a coisa mais importante. Não importava de onde viesse, o importante era ter dinheiro, e ele fazia de tudo para multiplicar seus bens. Começou a cobrar imposto para quem usasse banheiro público. Veja que Roma era uma cidade muito adiantada. Roma já tinha água encanada naquela época. Roma já tinha banheiros públicos, coisa que aqui a gente não tem ainda, né, na nossa civilização. Ainda cidades que não dispõem de banheiro público. Você tem que ir num posto de gasolina, você tem que ir numa loja, pedir, às vezes implorar, porque as lojas não abrem seus banheiros para todo mundo, só para os funcionários. Então, Roma era uma cidade muito avançada. Ela já tinha banheiro público. Então, ele começou a cobrar imposto. O filho dele, Tito, que foi o seu sucessor depois, reclamou do pai. Pai, você não devia cobrar imposto em banheiros públicos. Aí ele pegou uma moeda e botou no nariz do filho. Cheira essa moeda aqui. Aí o menino cheirou, o Tito, né? E ele disse assim, moeda, dinheiro não tem cheiro. Mesmo vindo de mictórios, de lugar onde se faz xixi. Então, para ele não importava a procedência do dinheiro. Para ele o que importava era o dinheiro em si. E o que é que a gente sabe sobre o dinheiro? A gente sabe que o dinheiro é neutro. O dinheiro não fala, dinheiro não tem sistema nervoso central, não tem cérebro. Então, ele não faz absolutamente nada. Quem faz é quem usa ele. Então, no nosso caso, somos nós que usamos o dinheiro, portanto, a gente não pode dizer que dinheiro é vil metal, de jeito nenhum. Dinheiro não é vil metal, coisa nenhuma. Dinheiro é coisa boa quando bem utilizado. Então, ele tinha essa fraqueza, né? Mas só que os mentores espirituais, eles falam para a gente que quando uma pessoa morre e ela leva consigo essas, digamos, memórias nefastas de como ela utilizou a sua fortuna, elas exalam um mau cheiro na espiritualidade. Olha que interessante. Esses espíritos que foram gananciosos, que foram usurários, que se envolveram nos abusos do uso do dinheiro, eles chegam na espiritualidade comprometidos, extremamente comprometidos com os seus desvios, né? Provocado tudo isso pelos seus desvios. E essas contaminações para esses espíritos, elas podem levar longas, demoradas encarnações com problemas de dinheiro. Eu me lembrei de uma colega também, quando eu estava estudando aqui para falar com vocês, eu me lembrei de uma colega que ela foi uma vez me perguntar, Edna, ela sabia que eu era espírita, ela veio me perguntar, Edna, por que
Tem alguma coisa a ver com a lei de causa e efeito? Porque, vê bem, muitas pessoas me pedem dinheiro emprestado. Na empresa, a gente tinha a opção de pedir empréstimos e ele vir descontado na folha de pagamento. Então, a pessoa, quando recebia o contra-cheque, já estava lá o desconto do empréstimo que a pessoa fez, da parcela que a pessoa está pagando. E aí tinha pessoas que pediam a ela para ela fazer empréstimo na folha dela para a pessoa. Só que a pessoa pagava a primeira parcela e depois não pagava mais. Aí o que será? Porque as pessoas me pedem dinheiro emprestado, não devolve, fica cortando o caminho, eu ligo, não responde, eu vou perguntar, será que é porque eu roubei muito na outra encarnação? Eu digo, bom, de repente, mas não necessariamente. A pessoa que faz isso é um velhaco. A pessoa que pega uma coisa emprestada e não devolve ao dono é uma pessoa que não merece nenhuma consideração nesse sentido. Então, na verdade, é como os espíritos dizem, essas nossas diferenças, essas desigualdades nossas, também é pela velhacaria, pelas pessoas que, por exemplo, elas usam dinheiro para cobrar juros, esse dinheiro não é limpo, a pessoa pode usar o dinheiro às custas do sofrimento alheio, do tráfico, dos vícios, não é? Da especulação exagerada da Bolsa de Valores e tantas outras coisas que geram para essa própria criatura, que faz mau uso dos seus recursos, um constrangimento enorme para ela, quando ela chega do outro lado. Os espíritos, não é? Eles ficam constrangidos com o mau cheiro. Que coisa interessante, né? Como essas coisas, elas se entranham nas nossas almas. E isso transcende a vida física. O corpo físico vai ser cremado, vai ser sepultado, vai ser enterrado, vai ser feita qualquer coisa com ele. Mas o espírito, que é indestrutível, ele vai levar com ele todas as mazelas, todas as coisas difíceis pelas quais ele passou na sua vida física, quando nessa situação, não é? De ser um ganancioso, de ser um usurário. Ele pode reverter os ganhos também, se for uma pessoa, por exemplo, nós sabemos que há pessoas que são dignas da sua fortuna, trabalharam duro, se esforçaram, foram honestas, ficaram ricas sem prejudicar absolutamente ninguém. Então, elas também podem, não somente usar o seu dinheiro para o seu conforto, para o seu lazer, mas também reverter parte desse dinheiro para ajudar aflitos, pessoas que estão passando por dificuldades. Essa é a verdadeira caridade. É quando existe essa questão de você pegar do seu próprio bolso e financiar, por exemplo, uma causa social que vai tirar pessoas da marginalidade, que vai colocá-las na sociedade como cidadãos, como pessoas de bem. Então, é uma forma, como também tem pessoas que usam para incentivar pesquisas, para ajudar crianças carentes a serem atletas, a serem músicos. A gente vê muitas e muitas manifestações de bondade, de benemerência, de beneficência na vida prática. Isso aí a gente vê demais. Então, tem um ditado que diz que quem empresta aos pobres, também, quem dá aos pobres, empresta a Deus, né? É um ditado muito sábio. Por quê? Porque quando nós fazemos o bem, imediatamente Deus nos dá a recompensa. A recompensa é o bem-estar que a gente sente, a alegria de ver como a nossa ação ela foi proveitosa e quanto de bem que ela trouxe para alguém. E é como se a caridade ela fosse um perfume. Então, ao contrário do ganancioso e do usurário, o bom, o benemerente, o humanitário, o beneficente, ele chega na espiritualidade exalando um perfume adorável. Então, os espíritos superiores, eles nos identificam também pelo nosso cheiro. Eu já ouvi falar que em reuniões mediúnicas, não somente na vida prática, mas no próprio livro de André Luiz, não me lembro qual dos livros,
que ele fala de uma médium que vai dar passividade a uma entidade desencarnada, que ela estava numa situação tão deprimente na espiritualidade, que ela estava vivendo num pântano, numa espécie assim de região pantanosa do mundo espiritual. E essa entidade exalava mau cheiro, é como diz André Luiz. E ele estava preocupado se a médium, que já era uma senhora de mais de 50 anos, se ela não teria problemas fisiológicos em função de ela dar passividade a uma entidade nessa circunstância, nessa situação de tanto constrangimento, de mau cheiro. Então, na verdade, aí o instrutor, lógico, tranquilizou André. Não, André, ela é uma médium muito disciplinada, uma pessoa muito bem preparada, então nada vai acontecer com ela. Como também, certa feita, Chico Xavier, ele foi visitar um parente, um amigo, num prédio lá em São Paulo. Ele ia sempre, por causa da visão, ele ia revisar os olhos. Tinha um olho de Chico que chorava sangue, né? Não sei se vocês sabiam disso. Então, ele ia constantemente a São Paulo para fazer uma revisão nos olhos. E, numa dessas idas, ele ficava hospedado na casa de amigos, e quando ele foi subir no prédio, que ele entrou no elevador, tinha um rapaz já dentro do elevador. E aí o rapaz, depois ficou olhando para ele assim, aí disse assim, eu posso lhe fazer, eu não conhecia Chico, eu acredito que não, eu posso lhe fazer uma pergunta? Aí Chico, pode, claro. Ele disse assim, o senhor usa o perfume tal? Aí disse o nome de um perfume, não é? Caro, francês, muito cheiroso. Aí Chico disse assim, eu não uso, mas a sua mãe usa. Ele disse, não, mas a minha mãe já morreu. Ele disse, sua mãe está aqui do lado, né? Então, como existem perfumes, odores, que são bons, espíritos que exalam bons perfumes, há aqueles que, infelizmente, exalam um mau odor também, em circunstância do que fez da sua existência. Então, vamos mais. A riqueza, ela exerce... Aliás, vamos lá, vamos ver onde foi que eu parei para a gente... Sim, nossa missão... aliás, vamos voltar um pouquinho para essa questão de por que Deus permite a riqueza. Bom, se a riqueza ela só produzisse males, Deus não a teria colocado na terra. Ela é um instrumento não somente de progresso moral, material, mas também intelectual. Se a nossa missão é trabalhar pela melhoria do nosso planeta, pela melhoria material também do nosso planeta, cabe-nos desbravá-lo, explorá-lo, não é? Tirar dele os recursos que nós precisamos para que nós possamos, não somente melhorar materialmente, mas também melhorar de todos os matizes, né? Então, tudo isso nós podemos fazer, por quê? Porque a população, precisamos, aliás, fazer, porque a população da Terra, ela cresce incessantemente. Então, claro que quanto mais cresce, mais comida a gente precisa ter para alimentar todo esse povo. Nós precisamos também, nesse caso, de produzir. Nós precisamos produzir. Então, por que isso? Para que a Terra ela possa ser totalmente habitada. Nós temos ainda regiões no nosso planeta que ainda não existe habitação. Aqui mesmo, a gente vai pelo interior, pela BR-232, pela 101, por qualquer que seja a BR que a gente vá, nós ainda vemos muitas terras desabitadas. Então, está faltando produção, está faltando alguma coisa para que os espíritos, que são os desencarnados, que são 3 vezes mais o número dos que estão aqui encarnados, hoje somos 8 bilhões e 600 milhões de pessoas, possam vir para cá. Como é que eles podem vir para aqui se não tem lugar para eles ficarem, né? Muitos deles aguardam o progresso material do nosso planeta, para que eles possam também vir. Então, para isso, nós temos as tecnologias, o agronegócio. Imagine que o homem começou, ele mesmo fazendo arado. O carro de boi é a mais antiga tecnologia de agronegócio do mundo, né? Então,
Hoje nós temos tratores que parecem mais robôs enormes, que já colhe o grão, que já seleciona o grão, que já ensaca o grão, que já armazena. Ou seja, hoje nós já contamos, graças à riqueza, ao progresso, à exploração bem feita, às pesquisas, ao trabalho, hoje nós temos condição de nos alimentarmos melhor, de podermos, inclusive, alimentarmos as pessoas da nossa família. A população, como ela cresce tanto, vai precisar, portanto, desse trabalho que a gente precisa fazer. E se caso, por exemplo, um país que está ainda insuficientemente desenvolvido do ponto de vista da sua produção para alimentar melhor seus cidadãos, ela pode entrar em contato com outras nações, É para isso que existem as relações exteriores, para isso que existe a política diplomática, para que um país que precisa do outro, ele possa, através desse intercâmbio, trazer para o seu país aquilo que lhe falta e também mandar para outros países aquilo que lhe sobra. Só não pode mandar para outros países aquilo que lhe falta, senão os próprios cidadãos daquele país não vão ter o que comer. Então, essas relações diplomáticas, elas são válidas, estratégicas para o progresso do nosso planeta. Para essas boas relações, veja só, isso tudo os espíritos nos dizendo, lá nesse capítulo 16, não é Diná que está falando, não. São os espíritos superiores. Então, eles estão muito por dentro das relações internacionais, estão muito por dentro da questão da produção, do progresso material e de tudo mais. Então, há também uma necessidade, eles dizem, olha aí, existe uma necessidade muito grande da melhoria das nossas comunicações. Precisamos ser mais rápidos nas nossas comunicações. Então, vejam, as obras dos séculos, realizadas pelo homem, são frutos do trabalho de exploração, extração de bens materiais, fósseis, do planeta. E a ciência, olha que interessante, por isso que existe a ciência, para ajudar o homem nesse desenvolvimento intelectual e também de sair atrás das tecnologias que possam nos ajudar a melhorar e a fazer o nosso planeta também melhorar. Então, a ciência, ela é o meio mais seguro e eficaz de a gente executar esse progresso. Para tudo isso, são necessários recursos, porque como é que a gente vai poder fazer todas essas explorações, pesquisas e tudo mais? A gente vê aí coisas maravilhosas, como o Prêmio Nobel da Paz, como o Prêmio Nobel da Ciência, da Medicina, como o Prêmio Nobel disso, ou seja, incentivos ao progresso do nosso planeta. Essa riqueza, esse Nobel, que é a pessoa que doou, que criou o prêmio, ele deixou toda a sua fortuna para realmente ajudar a ciência a se desenvolver. Então, foi uma pessoa que usou bem os seus recursos materiais. Em compensação, aquele moço, que eu não lembro o nome dele, recentemente, que era da casa de Coco Chanel, deixou toda a fortuna dele, não é pouco dinheiro, para um gato, Então, quem vai usufruir é quem cuidar do gato, e não o gato. Quer dizer, são formas que as pessoas encontram de mandar, de colocar os seus recursos para o bem da humanidade inteira. Alguns não pensam na humanidade inteira, só pensam no gato, mas tudo bem. Então, nós, com todo esse trabalho, com todo esse esforço em torno da ciência, nós ampliamos o desenvolvimento da nossa inteligência e, em primeiro, ou seja, claro, quando a gente começou o nosso trabalho, já desde lá a primitividade, quando éramos homens e mulheres da caverna, nós começamos na intenção apenas de subsistir, de sobreviver. Porém, agora, com os recursos, com as tecnologias, com o avanço, com a melhoria, com a ampliação da nossa inteligência, nós agora também vamos ter mais tempo de pensar em nós mesmos e não apenas focar o nosso olhar para a nossa vida material, mas também focar o nosso olhar para a nossa vida espiritual, para a nossa vida moral, para o melhor desenvolvimento dos valores da família, Este ano nós vamos ter aqui no Brasil vários eventos em federações de outros estados, pensando na família, meus irmãos, porque na família é onde tudo começa.
É na família que estão as pessoas mais importantes da nossa vida. Elas não estão lá fora, no vizinho, lá no lugar do trabalho, não. As pessoas mais importantes da nossa vida estão dentro da nossa casa, no âmbito da nossa família. Então, a gente precisa ter mais tempo para a nossa família, porque nós estamos vendo a nossa sociedade se degenerando a cada dia. É por isso que o planeta, o próximo passo moral, não é um planeta feliz, mas um planeta de regeneração, porque todos estamos degenerados nos nossos valores morais, éticos e espirituais. Então, primeiro o planeta vai passar pela regeneração, para então ele vir a ser um planeta feliz, depois um planeta celeste e, finalmente, um planeta divino. Então, são escalas morais que vão necessitar do nosso esforço, do nosso trabalho no bem, na caridade, porque fora da caridade não há salvação. Essa é a bandeira do Espiritismo. Então, nós espíritas ainda mais temos essa responsabilidade de cuidar da nossa família, porque ela é a célula fundamental, principal, para esse mundo de regeneração que vem por aí. Então, todo esse trabalho em torno da ciência, a gente já viu, para que a gente também possa, em suprindo as nossas necessidades materiais, podermos focar nossas energias na satisfação das necessidades espirituais. Sem a riqueza, olha bem, que é o principal meio de execução dessas obras humanas, não há atividades, nem estímulos, nem pesquisas, nem trabalho. Estaríamos retroagindo à época que éramos homens e mulheres da caverna. Então, nós temos que realmente primar por isso. Então, é por isso que, sem recursos para a gente poder prover tudo isso, é por isso que a riqueza ela é considerada o elemento de progresso, conforme os espíritos superiores, em o Evangelho segundo o Espiritismo e em o Livro dos Espíritos. Bom, tem uma mensagenzinha de Emmanuel, está num livro chamado Diálogo com os Vivos, pela psicografia de Chico e de Herculano Pires. A mensagem de Emmanuel chama-se Dinheiro. E ele começa dizendo o seguinte: abençoa o dinheiro para que o dinheiro te abençoe. Em verdade, não temos nele, no dinheiro, a vida, mas em si mesmo se erige por valioso sustentáculo do progresso, sobre o qual a vida se aperfeiçoa. Não é o amor o dinheiro. Entretanto, suscita simpatia e o reconhecimento, e que, muitas vezes, o amor aparece em fontes de luz. Ou seja, como é isso? É quando a pessoa doa com amor, quando ela se dedica, quando ela se devota, quando ela se abnega a uma causa. Não é a saúde, todavia assegura o medicamento que combate a enfermidade. Não é a paz, o dinheiro, contudo, é fator de equilíbrio, promovendo o trabalho ou extinguindo muitos dos débitos que atormentam o espírito. Dinheiro não é felicidade. No entanto, pode criar felicidade a nosso favor, através do bem que é capaz de espargir. Talvez, dirás, com amargura, de quantos viste nos resvaladouro da delinquência por não saberem usufruí-lo com segurança e proveito. De nossa parte, porém, tomamos a liberdade de perguntar se conheces todo o inventário das dores que o dinheiro suprime, das lágrimas que enxuga, das aflições que desfaz, das empresas culturais que sustenta, do reconforto que espalha, das esperanças que semeia, das boas obras que realiza, das vidas que salva, dos suicídios, delitos e outros que consegue evitar, das indústrias que incentiva e que mantém, das inteligências que aprimora ou das bênçãos de alegria que distribui. Não censures a fortuna amoedada e nem condenes aqueles a que a conservam, carregando responsabilidades e dirigindo-se a fins que ignoramos. Na terra, o dinheiro é uma alavanca que a divina providência nos coloca nas mãos,
Manejando-a, tanto se pode marginalizar o coração nas trevas, quanto edificar o luminoso caminho para a vida maior. Dinheiro, em suma, vem de Deus, mas é forçoso reconhecer que a aplicação dele vem de nós. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.